Pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez para mais um Memórias e Flashbacks. Toda semana a gente sempre está trazendo alguém aqui para bater um papo com a gente, para falar de memórias, para falar de coisas interessantes que aconteceram na nossa vida. E não esquece, se você tem alguém aí que você quer dar uma dica para a gente fazer uma entrevista, pode mandar, certo? WhatsApp, ó, meu telefone é esse aqui, beleza? Você manda e a gente vai entrar em contato, como já mandaram várias propostas de entrevista. Inclusive, uma das propostas que nos mandaram é da pessoa que a gente vai entrevistar hoje, que você vai ver quem é, que você vai se encantar. Solta a vinheta aí que eu volto nesse minuto com essa entrevista que você vai gostar. Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estamos aqui mais uma vez com memórias e flashbacks para mais uma entrevista. E hoje a entrevista é uma coisa assim que eu já queria ter feito há muito tempo, porque essa pessoa é uma, como disseram para ele outro dia, que ele é uma lenda nessa cidade. Estamos falando simplesmente aqui do nosso amigo Pereira, que foi o cara, o empresário, o cara que bolou, o cara que pensou numa casa noturna chamada Dani, que impactou o Gama aqui nos anos 80 e foi realmente uma revolução aqui na cidade. Pereira, você não sabe o prazer que eu tenho de estar aqui hoje conversando com você. Para mim é uma honra muito grande receber você aqui no nosso Memórias e Flashbacks. Isso, Carlos. Eu quero lhe dizer o seguinte, que o prazer é todo meu amigo. Quando as pessoas me procuram, pô, pessoal antigo, pô, Pereira, você se lembra? Pereira, você se lembra? Porque você começou a fazer uma mudança aqui na cidade, em termos de boate, em termos de casa de festa. Porque antigamente era boate que se chamava. Isso, né? Exatamente. E eu vim num galpão, montando um galpão para fazer festa, né? Isso aí não era uma casa diferente, não era boate, não era salão, não era galpão, não era nada, era novidade, e a coisa aconteceu. De onde veio a ideia de montar a Dani Disco Show? Perfeito. De onde vem essa ideia? A Dani foi o seguinte, você sabe que eu sou policial militar. Sim. E eu estava no quartel e teve um amigo nosso lá de Taguatinga, que da Sarro Disco Show. O William. O William me procurou e disse, vamos fazer uma sociedade? Eu digo, sociedade o quê, rapaz? Você mexe com segurança, eu tenho som e a gente monta uma casa. E eu falei, vamos, quem sabe? Vamos fazer onde? Eu digo, no Gama. Esse no Gama, eu digo, meu irmão, o Gama é uma cidade que não tem nada. Você quer ouvir falar mal de um lugar, você fala do Gama. Verdade, então, naquela época era vamos pro Gama. complicado, é verdade. Aí disse, qual o nome bota lá? Aí eu digo, meu irmão, vamos fazer um troço diferente? Aí ele botou Forró Gamão. Eu falei, Forró Gamão? não dá pique para coisa não. Aí comecei a escrever, aí vi D-A-N-I, Dani. Eu falei, vou incrementar um pouquinho mais. Aí eu botei D-A-N-N-Y, Forró. Aí eu disse, olha, vamos botar assim, aí viemos pro Gama. Aí abrimos com Forró Gamão. Com um mês, ele disse, não, cara, não dá não, vou embora. E me deixou com o aluguel do galpão. Eu digo, e agora? Aí procurei Saboia, tinha som, eu digo, Saboia. Super som Saboia, grande Saboia. Vamos trabalhar comigo? Vamos. Aí montamos com ele trouxe o som. Aí eu falei, só que eu vou botar um nome diferente. Eu vou americanizar, porque era moda na época. Sim. Era americanizar. Inclusive as músicas eram em inglês, tudo. Né? Aí, pô, como é que ele vai fazer? Pô, forró, Dani. Deixa comigo. E começamos a Dani, com Casa de Forró. Era um nome diferente, o pessoal não conhecia. E começamos a inovar, a fazer coisa nova. Programas Luciano Barroso, da Nacional. Luba, grande Luba. E Luciano disse, Pedro, o que você está querendo fazer lá? Eu digo, meu irmão, eu preciso divulgar minha casa. Mas não tem atrativo nenhum. Aí disse, então vamos. Aí nós criamos um campeonato de turma. Era turma de dança. Turma de dança, era só dança. Né? Então começamos com a turma pequenininha, a turma que era eliminada incorporava a outra, e foi um sucesso.
em termos de divulgação. Nessa época, eu tive que ir ao Rio de Janeiro. Nessa época, a FM era um lixo. Aí eu saí daqui de Brasília, 11 da noite, depois que eu fechei a Dani, e toquei para o Rio de Janeiro de carro. Pra você ter uma ideia, eu entrei na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ouvindo a Nacional Brasília. Aí veio o site. Quando eu chego em Brasília, eu vou na Nacional para fazer propaganda. Aí eu queria botar um comercial assim. Quanto é o comercial? Se for de manhã é R$100, 1 minuto, se for à tarde é 50, se for à noite é 20, e se for na madrugada é 2. Eu quero na madrugada. Na madrugada, o melhor horário, porra. Eu digo assim, esse horário, porque na época, às 8 da noite, as antenas da Nacional viravam para o norte. Sim, aí lembro disso. Cobriu o Brasil todo. Sim. Entendeu? Tanto que eu fiquei conhecido, eu trouxe o baile vermelho e preto do Flamengo para Brasília, eu trouxe o Jorge Elal, que era o presidente do Flamengo. Sim. E ele veio para o vermelho e preto aqui em Brasília. Vagabunda, mas trouxe o Jorge Elal. Veio. Né? Veio ele, mais 3 pessoas. Bom, foi uma festa até legal. Não foi sucesso, porque ninguém conhecia, né? E começamos a fazer forró. Fazer forró. Mas aí, como é que eu vou trazer esse povo? Aí, pensando lá um dia e tal, eu digo, olha, tem a saída. Vamos fazer um campeonato de dança de forró. E comecei a trazer o pessoal para a dança. Dançar, mas para o caminho. E fiz o vencedor iria para o México. Mas ainda era Dani Forró. Continuou Dani não era Disco Show, já era Dani Disco Show. Só que já tinha mudado. Entendi. Aí nós fizemos esse campeonato. Aí o que eu fazia? Eu tinha um ticket, você veio no sábado, eu recebia um, tinha o número 2, do outro sábado, um mês todo, e no mês de 5 semanas você tinha 5 tickets. Você pegava os 5 tickets e trocava por um número. E nós fomos. Meu amigo, no último dia, se brincadeira nenhuma, lá dentro da Dante, se coubesse assim, 2.000 pessoas, tinha 3. Nossa Senhora! De gente entupido para ver o resultado. Entendeu? Aí eu me lembro até que o cara que ganhou ficou até bravo comigo, porque ele disse, eu vou vender. Ele não vai vender não. Aí chamei um cara, você aí, ó. E toma aqui para você ir para o México. O cara trabalhava na escola. Ele largou a escola para ir para o México. Aí, mas eu comprei a fase branca, que era a primeira fase. Sim. O Brasil não pode passar da primeira fase. Dito e feito. Primeira fase, o cara foi e voltou. Terminou, voltou. Assisti 3 jogos da Copa do Mundo. Aí disse, rapaz, o sorteio, a minha cadeira era lá em cima, na última fileira, lá de cima do estádio, eu vi o pessoal pequenininho. Né? Mas foi e viu. Foi e assistiu. Não pode reclamar de nada. Exatamente, não pode reclamar de nada. Interessante ali. Aí o cara foi pro México. Aí ele disse assim pra mim, rapaz, eu não tinha nem dinheiro, porque eu pedi demissão aqui Ele trabalha na escola, que você falou. Da escola. Ele pediu demissão para ir pro México. Né? E foi pro México. E conseguimos fazer a festa do cara. Olha que coisa, rapaz. Foi interessante. Pereira, como é que virou as tardes de domingo? Porque ali você funcionava sexta, não, né? Eu funcionava sexta, sábado e domingo. Sábado era um forró. Sexta e sábado era forró. Forrozão. Porque eu lembro muito bem disso, vou até falar um detalhe. Porque tinha uns velhos lá da 14, vamos falar dessa maneira assim, que eles largavam as esposas tudo em casa. Era o nome dos velhos, fala o nome dos velhos. Inclusive, um velho era meu sogro. Largava as esposas em casa. Tu queria achar os velhos? Tava tudo na Dani, moço. Era velho Gonçalo, era velho Surrinha, era Faísca. Cara, largava as esposas tudo em casa e tava tudo na Dani, dançando, né? E aí o domingo virou aquela matinê que você começava domingo cedo. Eu lembro, eu digo assim, porque eu toquei várias vezes lá, né? Eu trabalhava na época na Rádio Atlântida FM, depois Jornal de Brasília. E eu toquei várias vezes lá na Dani. Não era tinha um DJ residente, mas de vez em quando, até agradeço até hoje você me convidar para ir tocar lá e a gente
sempre fazia uma parceria muito boa e eu ia tocar lá na Dani de vez em quando. Como é que virou aquele domingo, aquela loucura completa e total? Porque só completando, já que você falou inclusive do grupo de dança, porque cabeça de velho é uma merda. Eu tô lembrando aqui de um grupo que tinha lá que os caras dançavam, ganhavam, que eram os Spiders. Isso. Que era o Rubinho, Serginho Caixa d'Água era dos Spiders e uma outra galera. Mas eu lembro muito bem do Rubinho, que ele tomava conta dos Spiders. Como é que era esse domingo lá, Pereira? Esse domingo foi o seguinte, isso aí foi com o Luciano Barroso. Ele foi fazer, ele precisava de um local para fazer o clipe de lançamento da banda Capital Inicial. Com o Dinho. Aí sim. ele foi para lá, fez a coisa, aí falou, cara, para te agradecer, eu queria fazer alguma coisa para você, divulgar a tua casa. Eu falei, eu vou fazer com campeonato de turma. Que era turma de dança, só valia dança, tinha as regras, não podia brigar, não podia fazer confusão, não podia fazer nada. Só dançar, que era só um dançar. esquema. Aí a gente começava assim, por exemplo, por volta de 3, 4 horas da tarde, e íamos até meia-noite, tá certo? Aí, como eu tinha a propaganda nacional, eu conseguia trazer um pessoal aqui da Bahia. Eu esqueci o nome da cidade, rapaz. Mas eu vou me lembrar. Tá. Aí, o que eu fazia? Eu disse, olha, o pessoal me ligava para aí, eu digo o seguinte, se você me trouxer 100 pessoas dentro do ônibus, desembarcando aqui na porta, eu pago o ônibus de volta. Paga a ida e a volta. Olha que legal. E com isso, eu tinha mais ou menos uns 10 ônibus que traziam o pessoal do entorno, trazia de Goiânia, trazia de Anápolis, trazia de Barreiras. Barreiras, na Bahia. Barreiras, aí, muito bom. Vinha, eu contava, deu 100, tá aqui o ônibus, e de volta. E a coisa começou a tomar proporções grandes. Entendeu? Todo domingo era sabatina. Passamos um ano todinho fazendo essa festa. Aí eu me lembro que o pessoal da UNB, jornalismo da UNB, eles vieram fazer uma entrevista comigo. Aí, o senhor podia dar uma entrevista? Eu posso. Aí, olha, interessante, pena que eu não guardei esse jornal. A capa era O Capitão que Vende Ilusão. Aí, por que ilusão? Capitão de ilusão? É porque é o seguinte, eu dizia para eles que no horário, eu fico até arrepiado, meu irmão, a partir das 15 horas até meia-noite, o índice de criminalidade do Gama, ele vinha a 0. Sim. Porque os malas estavam tudo lá dentro. Tava um mala que não era mala, estava todo mundo lá dentro. Quer fazer as besteiras, fazia ou antes das 3 ou depois de meia-noite. Mas o bom é que lá todo mundo se respeitava. Com certeza. Todo mundo, os mala que não era mala, que era de família, tudo virava uma comunidade, aquilo ali. Teve um fato interessante. Sim, e o meio do jornal, rapaz, a matéria do meio era só sobre a Dani. E o capitão, porque na época eu era capitão da PM, sim, o capitão que veio de ilusão, por causa das festas. Tá certo? Teve um fato interessante nessa época, nesse último campeonato, e que, olha que a coisa era respeitada, que os caras, quando chegavam lá, os malas, não entra ninguém armado, eles entregavam a arma, e no final pegava a arma. É um troço interessante. Ele guarda meu celular aí, para ele não tocar aqui no meio da entrevista, que está muito interessante. Eu me lembro que, uma certa feita, o camarada me entregou uma pistola na porta. Eu liguei para a delegacia, para a 14ª, perguntei, tem algum mandado aí para esse camarada aqui? Dei um nome completo. E depois de uma meia hora ele me respondeu, não tem nada não. Pô, legal. Isso. Mas você perguntou por quê? Por causa da pistola que ele estava usando? O tipo de pistola. Eu digo que esse cara é mala. Essa pistola não é comum. Aí, tá bom. Não tinha nada, legal. Quando foi na terça-feira, eles me ligam que estavam atrás do cara, se eu sabia onde é que ele estava. Porra, passou, onde ele estava. Eu digo, não sei não. Pois bem, nesse dia à noite... Seu celular tá caindo, Pereira. Nesse dia à noite, o agente Estrela, da 14ª, consegue prender o cara, ali no setor leste do Gama. Aí tá tudo bem ali. Aí só que o parceiro dele, desse policial Estrela, pega a metralhadora. Quando ele pega a metralhadora, sem querer, ele dispara e mata o Estrela. Rapaz. E o secretário da Segurança Pública era o Brochado. Coronel Brochado. Lembro, Brochado demais. Eu fui no enterro e disse a ele, olha, coronel, o problema todo foi por incompetência das suas delegacias. Porque essa delegacia, eu liguei para a 14ª e perguntei no domingo à noite se tinha um mandado de prisão para esse camarada aqui. Disseram que não.
Na terça-feira, o explode e morreu. Então tá aí o resultado. Entendeu? Então, minha casa era assim, ia gente de bem. Olha, eu fiz campanha política, tem uma de campanha política lá, que pô, os caras iam para lá para fazer campanha política. Sim, aproveitavam, né? O público. Pereira, teve, para a gente fechar a Dani e partir depois para o Rancho Irapuru, teve um acontecimento na Dani que virou O capeta. O capeta. Que virou uma história. Aquela história saiu de Brasília, não ficou? Saiu, explodiu. Explodiu aquela história. Conta em rápidas palavras essa história pra gente, que muita gente não sabe o que acontecia lá. Não, eu não sei como surgiu. Vi essa história em Rolante, Minas Gerais. E disseram que tinha aparecido um camarada vestido de branco, chapéu vermelho, gravata vermelha, sapato branco e vermelho. E só que quando o cara tirava o sapato, era uma pata de vaca, de boi, sei lá, de cavalo, mas era uma pata. E ele dançava com as mulheres, entendeu? E as mulheres ficavam tudo inebriadas. Exatamente, inebriadas. E ele ia para o banheiro, e no banheiro ele se dissolvia em sangue e sumia. Essa foi a história do capeta. Então, quem fez a história... Quem inventou essa história, velho? Não sei. Se quem fez foi a oposição para me derrubar, meu amigo, aí que a Dani explodiu. Foi para a cabeça, meu amigo. Entendeu? E eu fiquei com aquele negócio, não, o capeta ficou. E a história do capeta morreu com a Dani. Entendeu? Porque ninguém nunca mais falou do capeta. DJs residente, era o Wagner, Vaguinho? Wagner. Que era que tocava mais, que era residente. Eu lembro só do Vaguinho, não era que tocava o tempo inteiro. Barroso que fazia. Barroso, Luba, Luciano, que era da Rádio Nacional na época e tal. Tinha o Michel Rapunzel. Michel, Já sim. começou a pegar o final de lá e o início do Rancho Irapuru. Sim. Entendeu? Sim, legal. Porque foi um troço interessante. Eu fecho a Dani porque o dono do prédio queria vender o prédio, mas não queria me vender, porque eu falei para ele que eu só comprava barato, porque eu tinha, quem fez aquele ponto foi eu. Entendi. Então, você que levantou aquele prédio praticamente lá, não foi? Tinha nada. Que tinha nada lá. Exatamente. Nós fizemos tudo lá. Aí, o que é que acontece? Eu não tinha onde guardar minhas coisas. Geladeira grande, 4 portas, 6 portas. Aí eu comprei aqui para fazer uma casa de festa. Não, casa de festa não. Para guardar esse material. Fiz um galpãozinho, guardei o material e fui fazer o aniversário da minha mulher. Aí convidei uns amigos, o pessoal veio, gostou. Pô, você podia deixar eu fazer aqui o aniversário da minha filha, o aniversário do meu filho. E assim foi. E aí eu botei Quinta da Cigana, mas só que Quinta da Cigana, para quem mexe com banda, é religioso, tema religioso. Aí eu digo, poxa vida, por que não colocar um nome diferente? Aí, só que quando eu comprei aqui, era Chácara Uirapuru. Aí eu digo, botar rancho. Pronto, já peso deu maior. Show. O americano é que gosta de rancho. De rancho, exatamente. Aí, rancho Uirapuru. Pronto, explodiu. Aí comecei a fazer tal. Aí comecei a melhorar, botei porta bate e volta, que era country, botei a frente toda de madeira. Exatamente. E assim ficou. E você pegou aquela época boa do country. Também. Que o country estava explodindo naquela época. E as festas country aqui no Rancho Irapuru, porque nós estamos aqui no Rancho Irapuru nesse momento. As festas country eram um negócio de louco. Na hora certa. Você caiu ali dentro que virou. Aí começamos devagarinho. Então a coisa do Rancho Irapuru explodiu. Tanto, olha, hoje a minha concorrência, eu devo ter em volta de mim aqui do Rancho Irapuru, mais 5 ou 6 casas de festa. Entendeu? Eu era sozinho. Hoje eu tenho uma concorrência. Mas assim, eu tenho uma concorrência sadia, porque a minha casa é a maior que tem. Sim. Então eu faço forró, como sábado que vem, eu vou ter o forró do Piauí. Tem uma pessoa, o Lindomar. Que é o pessoal da comunidade piauiense, que sempre faz uns eventos. Só faz festa. Então você já alugou para o ano que vem 6 datas. Já me comprou 6 datas para fazer o forró do Piauí. Olha que coisa maravilhosa, hein? Não, a última festa dele, quase 1000 pessoas aqui dentro, para dançar forró. Pereira,
Artistas que passaram no Rancho Irapuru. Eu vi em várias festas aqui, mas eu quero que você fale o nome de Rick Renner. alguns artistas que vieram. Rick Renner, Aquela sensacional. mulher baixinha do Calypso. A Joelma, grande Joelma. Sim. Rick Renner. Teve uns 3 grupos da Bahia. O problema é me lembrar. Eu assisti um show aqui. Pagodarte. Pagodarte. MC Marcinho teve aqui. Massinho, também, sim. Nós gravamos um DVD do Massinho aqui, juntamente com o Paulinho do Gama Dance. Kelly Key. Kelly Key. Uma festa Olha junina só. no colégio. Hoje é elite, mas era o compacto. Eu vi numa festa memorável aqui que você não falou, eu vou te falar. Os Folhas. Os Folhas. Os Folhas, rapaz, que festa Eles vieram aqui umas 2 vezes, sensacional. Entendeu? E aqui já no Rancho Irapuru também, nós viemos de uma festa que para mim foi um marco, falando-se de Dani aqui no Gama, que foi aquele primeiro tributo a Dani. Você botar isso aí. O primeiro tributo a Dani. Não cabia de gente aqui. Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz, o vídeo daquele evento, que eu achei um evento tão bacana que eu fiz um vídeo. E o pessoal ainda me procura para fazer um tributo. Um tributo a isso, um tributo àquilo. Tudo do passado. Sim. Entendeu? É sinal que tivemos um passado show de bola, né, Pereira? Graças a Deus. Hoje eu tenho 72 anos, meu amigo, mas eu passei boa parte da minha vida fazendo festa. Entendeu? Você se arrepende, assim, de dizer, porra, cara, hoje eu tô arrependido, eu devia não ter feito festa, eu devia ter feito outras coisas. Você tem um Tu é pensamento maluco, disso? meu irmão, tu é maluco, Você pensa rapaz. nisso? Não, Não né? penso coisa nenhuma, meu irmão. Não tem coisa melhor. Cerveja, mulher bonita, Show de bola, cara. muito dinheiro, Oh, show adoidado, entendeu? Ó, pra você ter uma ideia, eu não vou voltar ali na Dani. Por Volte. exemplo, eu tinha um camarada que era parceiro meu. Se você o contratasse para tocar na sua casa, ele dizia para você, Edilson, eu vou ali cantar pro Pereira, depois eu volto. Não, mas ele não contratou, não, mas eu vou lá, ele é meu compadre. Valdir Soriano. Eu não sou cachorro, não. Entendeu? olha só, cara. Ele vinha na minha casa, meu irmão. Entendeu? Assim de montão. Entendeu? Olha Era um que cara coisa disse assim, maravilhosa. ó, ele veio a Brasília. Pode incluir na relação que ele vai vir na minha casa. Ele só me pediu uma coisa: era uma garrafa de conhaque e mais nada. Bebia, tá satisfeito, lá cantava e ia embora. Pereira, já estamos indo aqui para o final da nossa entrevista. Quem é o Pereira depois de 70 anos, depois de tudo que você fez, o que você guarda assim na sua mente? Dizer, cara, tudo isso aqui foi sensacional. A minha vida sempre foi boa, conheci pessoas maravilhosas. Eu já estou falando tudo que você vai dizer, não. Fala, Rapaz, me dê a sua... É um troço interessante. 72 anos. Você fala, 72. Quem que homem de 72 anos quer, né? Tá? Eu digo que eu já atingi o meu pique da vida. Né? Fui policial militar, 30 anos. Depois que eu aposentei, eu fui estudar Direito. Eu tinha 52 anos quando eu comecei a fazer Direito. Me formei com 57. Com 59 eu era advogado. Hoje advogo. ainda tem a sua parte... Já tenho, eu advogo ainda. Você é advogado. Eu tenho tirado gente da prisão. Entendeu? Não coloco mais, mas tiro. Entendeu? Então, assim, empresário, policial militar, advogado. O que eu quero mais? Promotor de Eu eventos. tenho 6 filhos, 2 os menores que estão comigo aqui agora, que me acompanham nas minhas festas. Certo. E eles me ajudam. Entendeu? Hoje eles me ajudam. O mais novo, o Anísio, ele que também, meu nome é Anísio, ele me ajuda nas festas. Tá? É o que vai... É o que vai tocar a casa, cuidar da mãe e da irmã. Entendeu? E esses 4 aqui, nós 4 aqui, é ele que ficou com a missão de cuidar de mim, cuidar da mãe e cuidar da irmã. Entendeu? E eu, graças a Deus, são 72 anos sem arrependimento de nada. Tudo valeu, né, cara? Tudo valeu, né? Valeu. E vale, né? Porque nós estamos aqui, né? Olha, rapaz, eu vou te contar uma coisa. Às vezes eu paro assim para pensar. Eu tenho saudade só. Só saudade. Pô, você arrepende? Não, não arrepende não. Para mim está tudo ótimo. Entendeu? Hoje eu tenho uma das melhores casas de festas. Sim. Não só com do Gama, certeza. não. Eu brigo com muita gente de Taguatinga, com o Luciano. Eu brigo com esse povo. Entendeu? Brigo assim, no bom sentido. Sim, então com eu certeza. procuro manter minha casa sempre atualizada. Agora mesmo eu estou reformando, fazendo uma mexida aqui para deixar essa casa porreta. E no futuro, só choro.
Que vai ser só alegria. Casa de chorinho. Chorinho. Pô, se é Deus bom quiser. demais. Entendeu? Você sentar para ouvir um chorinho, tomar um vinho, Não tem coisa melhor. meu queijo amigo. e bater um papo com os amigos. Rapaz, acho que não tem nada melhor nessa Tem vida, não. né, Pereira? Nós vamos botar uma casa estilizada. Se você acha que a Casa do Choro lá no plano piloto é o Sim, máximo, é. espera em novembro do ano que vem. Nós vamos inaugurar. Não sei se eu vou inaugurar, mas meu filho vai inaugurar. Não, você Nós vai. estamos trabalhando para Você isso. vai. Você vai. Ainda vai me mandar o convite, pô. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pereira, Meu amigo. queria te agradecer imensamente. Tá um beijo nessa careca. Essa careca aqui. Essa careca aqui, você é um cara que eu gosto, a gente conhece há tantos e tantos anos e sempre foi uma referência para a maioria das pessoas aqui. Tipo Né? o Marcos da careca. É. Eu tenho cabelo. Aí o que eu fiz? Então, eu acabei de beijar o marketing. Para ficar diferente dos outros, o que eu fiz? É porque é o seguinte, fui candidato a deputado digital. Sim, Aí lembra. deixa eu raspar a cabeça, que eu vou ficar Quer diferente. fazer- Claro. Claro. Ninguém tinha cabelo. Todo mundo tinha cabelo. Eu não tinha cabelo. Pronto, e fiquei careca até hoje. Gente, agradecer a vocês aí por estar aqui escutando, né, Pereira, essa nossa entrevista maravilhosa. Obrigado. Sensacional. Foi uma honra, realmente um prazer imenso estar aqui com o Pereira, trocando essa ideia, batendo esse papo. E semana que vem a gente traz mais alguém para sentar aqui na nossa cadeira, aqui no Memórias e Flashbacks, para a gente bater outro papo gostoso, igual esse aqui que a gente teve aqui agora. Pereira, obrigado pela mais uma vez por oportunidade. tudo. Tá, ok? Família. E nos colocamos à disposição. Estamos aí com Que tudo, precisar. tá? Tamo junto. Ok, Deus. Abraço, galera. Obrigado.